sejam muito bem-vindos e me sinto também muito bem-vindo hoje para vir aqui conduzir esse assunto, um assunto muito interessante para mim. A gente vai conversar um pouquinho sobre arte mediúnica, que eu já fiz parte de um trabalho de arte mediúnica itinerante, e é algo muito importante para a doutrina, para as pessoas que estão chegando e não conhecem a doutrina. Antes disso, eu gostaria de saber quem aqui... tá bom, obrigado. Quem aqui está pela primeira vez? Eu sei que há informações aqui, tá? Quem veio aqui pela primeira vez? Você? Mais alguém? Vocês também. Então são três. Quem que é recente no espiritismo aqui, que se considera assim, faz pouco tempo que eu vou no grupo espírita? Tem uma, dois, três. Muito bem. É relativo isso, né? Porque a gente pode... Tem gente que vai estar há 10 anos e acha que está há pouco tempo, né? E tem gente que está há menos tempo, tá? Então, é uma pergunta capciosa, né? Mas, vamos lá então. Então eu vou começar a palestra por aí, por esse caminho, sobre o tempo que nós estamos em contato com a doutrina espírita e o quanto que isso vai interferir na visão que você tem do que está acontecendo aqui, da pintura mediúnica. Não é? Porque, a depender do tempo que você tem contato com a doutrina, e também da forma que você tem contato, você vai ter uma visão do que é pintura mediúnica. Eu vou confessar para vocês que eu tinha muito medo disso quando eu era criança, tá? Disso, digo assim, mediunidade, espíritos. Então eu era de uma família evangélica, minha mãe era evangélica, meu pai era católico, e minha mãe principalmente tinha uma aversão ao espiritismo por conta das circunstâncias, né? Então o que ela me contava me colocava muito medo. Eu fui só pisar numa casa espírita na adolescência. Então, falou em espírito, mediunidade, eu tinha pavor, pânico, né? Ainda mais se é uma situação que está perto de mim. Eu vou lá no centro espírita, o que vai acontecer? Eu tinha essa curiosidade e eu morava aqui perto, eu morava aqui no bairro, por isso que eu conheço o Jorge também, o pessoal daqui. E tinha um centro, esse centro espírita chamava Vantuil de Freitas, não sei, de repente alguém conhece aqui, fica lá na Vila Santa Catarina, e uns amigos me chamaram e eu fui assim com muito medo, né? Porque eu não imaginava o que tinha no centro espírita, ia chegar lá e o que ia acontecer, né? E ainda tinha o risco de eu ser mediunizado, né? Tinha essa conversa, você vai no centro espírita, você vai incorporar lá e tal, e aí criava aquele clima todo. Eu tive essa experiência, outras pessoas tiveram outras experiências, né? Quer dizer, tem outras informações, não tinham medo. Tem pessoas que nunca entraram no centro espírita com medo do que acontece, né? E tem gente que já vem com uma informação mais esclarecida. Então, eu queria primeiro me dirigir para quem tem dúvidas em relação à mediunidade. Então, eu vou falar um pouquinho de mediunidade, vou começar falando disso. E o que é mediunidade? Isso é importante a gente resolver antes de falarmos de pintura mediúnica, de arte mediúnica. Médium, a palavra médium, ela tem a mesma raiz que nós vamos, que vai dar origem a medianeiro, a médio, né, ponto médio, né, a mediar conflitos, mediar situações. O médium, ele é um intermediário. Então, a primeira concepção que a gente tem que ter. A palavra médium, ela está lá no Primeiro Testamento, na Bíblia. Muita gente não sabe disso, né? Então, se você pesquisar, na internet é mais fácil hoje em dia, põe lá no Primeiro Testamento, médium. Então, vai aparecer que lá, claro, né, no Pentateuco é criticado. Então, quando Moisés tinha colocado ali as regras contra os feiticeiros, os adivinhadores, os médiums, né? Então, a gente tem ali um cenário de perseguição, mas está ali, né? Então, assim, inclusive, é curioso isso que lá no Primeiro Testamento é proibido consultar os mortos, né? Isso é uma informação suspeita, né? Porque se é proibido é porque dá para consultar, então está lá na Bíblia. E é interessante a gente ver o Primeiro Testamento de uma forma um pouco mais crítica também. O Chico, inclusive, o Chico está ali, né? Aquele quadro também vai ser, é isso? Não. Aquele não. Tá. Imaginei que fosse, fui olhando ali. Mas tudo bem. É o seguinte,
No Primeiro Testamento, o Chico no Pinga Fogo, ele fala isso, né? É um programa que ele foi entrevistado lá, que é curioso como a narrativa do Gênesis está ali no começo, né? O Gênesis, ela já tem, assim, questões muito contraditórias, não é? Porque quando Caim mata Abel, ele foge, né? E ele vai para onde? Você sabe para onde ele vai? Vai para uma cidade, para outra cidade. E o cristão questiona, tinha uma cidade, peraí, calma aí, para tudo. Então estava Abel, Caim, Adão e Eva, e Caim foge para uma cidade. Ainda é uma informação interessante essa. Não quer dizer, havia outras pessoas na Bíblia, está dizendo que tinha outras pessoas além de Adão e Eva. E isso é interessante porque assim, o Primeiro Testamento traz informações que nos ajudam a entender, inclusive, o começo da humanidade, mas sobre a mediunidade. Então você tinha adivinhos, não é? Você tinha médiums. Então, o médium é um intermediário. Agora, o que o médium faz? O médium, ele vai intermediar coisas, ou situações, ou mundos diferentes. Não é? No caso do Espiritismo, da doutrina espírita, nós temos a mediação entre o mundo espiritual e o mundo físico, a grosso modo. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente pode entender de um médium. Ok? Como de mediunidade é a mediunidade intuitiva. O que é a mediunidade intuitiva? É aquela mediunidade que agora eu sei que muita gente não precisa levantar a mão, mas você vai pensar, pode ser que eu tenha isso. Que é quando a gente tem aquele, sabe? Já aconteceu com vocês isso? Eu vou dar um exemplo. Então você está num lugar, você sente que você tem que sair, você pensa em alguém, a pessoa te liga, você de repente tem uma ideia estranha, está num lugar, de repente sente uma angústia, alguma coisa boa, né? De repente fiquei feliz, senti uma... Bem, a gente não tem que excluir a humanidade também, eu não posso ficar triste, feliz, posso. Mas eu estou falando daquela coisa que você já sabe qual é. É aquela coisa estranha que vem, sabe? Aquela ideia estranha, aquela intuição, é melhor não fazer isso. Não, é melhor não fazer isso que não vai dar certo. Teve esse acidente de avião, o último acidente que teve agora, que foi aquele de Alphaville, onde que é mesmo? O avião caiu aqui na... Valinhos, né? Valinhos. Barueri, Alphaville, não é um negócio assim? Caiu num lugar aqui que é... Muita gente? Oi? Com muita gente? Não, foi estudantes, não foi? Não, foi esse que caiu dentro de um condomínio fechado. Que é... Foi Valinhos, interior. Esse não foi o último. Não foi o último, então. Então, é um aí que teve há uns 2 meses, 3 meses. E aí teve um senhor que ele não foi no avião, tá? Por que ele não foi? Porque a filha dele chegou lá, depois vocês pesquisam aí pra ver. A filha dele ligou para ele e falou: pai, não vai nesse voo, porque eu tô sentindo que você não ir. Eu senti que é para você não ir. E ele andava de avião o tempo todo, né? Acho que é empresário, sabe? Não, mas só vou pegar um avião mais uma vez aqui. Ela insistiu, chorou lá para ele, ele falou: tá bom, eu não vou pegar esse, trocou a passagem. Aí o avião caiu. Várias coisas para refletir aqui, porque a gente pode pensar, então por que não avisaram para todo mundo, né? Por que não chegou o Espírito lá e deu intuição para todo mundo, né? Porque ajudou só ele. Essa é uma questão muito intricada, porque a gente tem que pensar assim, nós estamos destinados a morrer num acidente de avião, né? Será que todo mundo que estava ali, você vai morrer num acidente de avião, vai cair no acidente do avião? Não sei te responder isso. O que eu sei é que há planos diferentes para as nossas vidas e às vezes a gente pode estar fazendo uma bobagem. Quer dizer, se não era para aquelas pessoas estarem no avião, pelo menos tem uma lá que realmente não era para estar. E aí alguém interfere de alguma forma. A questão para nós aqui é assim: qual a possibilidade dessa menina ter essa intuição, esse sofrimento uma vez na vida e falar para o pai: não vai nesse avião, não é? Isso é mediunidade. Então, a gente está entendendo aqui mediunidade para além da concepção só do Chico Xavier, né, que ia lá, escrevia os livros, não é? Envolve isso,
qualidade, ou eu tenho que ter um dom especial e tudo mais, não é? O Jorge falou o meu currículo, eu achei que ficou muito grande, eu até falei para ele, não, diminui isso daí, vou falar menos. Mas ele falou uma coisa assim, hoje eu sou professor de esoterismo, né? Eu tenho uma escola que ensina astrologia, tarô, então eu sou muito envolvido com as artes esotéricas, que não são muito, assim, não estão dentro do campo da doutrina espírita, vamos dizer, mas tem uma questão em comum aí, que é justamente o contato com o transcendente, a sensibilidade com o transcendente. E no campo do esoterismo tem uma coisa que é muito arraigada já, né? Que é assim, que as pessoas nascem com o dom, né? A vidente nasce com o dom. Quem aqui já leu tarô? Foi em algum lugar ler tarô, cartas? Olha, levanta a mão, gente. Eu sei que deve ter alguém, com certeza. O pessoal fica assim, não vou levantar a mão. Então, veja só. No ambiente do esoterismo, existe uma ideia no ar de que, né, você tem um mistério ali, né, uma cigana que vai ler a mão, e ela tem o dom de gerações que vem sendo transmitido. Mas, na verdade, tem tudo a ver com o que a gente está fazendo aqui também, que tem a ver com o contato com o transcendente. E aí, voltando na doutrina espírita, para quem está chegando agora na doutrina também, a concepção de Kardec da mediunidade, que é o que é vigente até hoje, ela nos disse, e faz muito sentido isso, que a mediunidade não é um sorteio, como o sorteio dos quadros aqui. Ou seja, um vai ter, outro não vai ter, vamos aqui decidir quem vai ter mediunidade. A mediunidade não, a mediunidade é uma predisposição que todos nós temos mais ou menos. Um tipo de predisposição ou outro, ou seja, eu sou um médium mais para escrever, mais para ouvir, mais para fazer arte mediúnica. Então, todo mundo é médium, a princípio. Só que isso não quer dizer que se todo mundo é médium, todo mundo vai pintar quadro mediúnico, escrever mensagens, porque isso envolve também o livre-arbítrio, envolve o equilíbrio, não é? Para você fazer isso, envolve a sua vontade de se envolver com isso ou não também. Não é? Nós podemos decidir. Então eu não quero ser médium, eu não quero me envolver com a doutrina espírita, eu vou ser ateu, sei lá, né? Alguém que a pessoa não decide ser ateu, não acaba chegando nesse lugar e ela não vai ter aquela sensibilidade com o mundo exterior, com o mundo espiritual, porque ela mesmo fecha esse canal. Então tem a opção também, mas a princípio todos nós somos médiums. E isso foi libertador para mim, né, quando eu entrei na federação, fui estudar e fui perceber isso mesmo. E como todos nós somos mais ou menos médiums, não é dentro do centro espírita que as coisas vão acontecer diferente. Não é? Então a gente vai ter mediunidade em todo lugar. Mediunidade aqui no metrô, quando você chegou aqui para descer aqui. Mediunidade quando você está dirigindo, quando você está dormindo, acordado. Então isso é uma potencialidade. Agora, a questão aqui no centro espírita, dentro da doutrina espírita, a gente tem uma organização disso. Né? A gente tem uma maneira de estudar isso de forma sistemática e desenvolver, né? Se a gente quer isso. Né? Vou fazer uma pergunta, tá? Hoje vai ser meio dialógico, eu quero conversar um pouquinho com vocês. Quem aqui, eu já disse que todo mundo é médium, não fui eu, tá? Eu não inventei isso. Estar na doutrina espírita faz muito sentido, mas pensando que todos nós somos médiums, quem aqui que acha que tem mediunidade no sentido assim, eu sinto isso, eu sei que eu vivo situações que têm a ver com mediunidade? Levanta a mão para eu ver. Ó, estão entregando, hein? O pessoal está dedurando os outros, olha só. Quem é? Vamos lá. Ó, tem 3, 4, 2. Assim, gente, é claro que isso não tem que ser colocado goela abaixo, né? Ó, você é médium, né? Tem que ser, acabou. Todo mundo pode sentir isso, falar, não, mas eu não sinto que eu tenho isso, tá tudo certo. A questão é que é bem provável que todos nós tenhamos esse canal. Agora, como isso se desenvolve, como que isso é distribuído, se é que é distribuído para cada um, isso é um mistério. Mas, aparentemente, todos nós temos mediunidade. E eu vou ajudar vocês que acham que não tem.
Porque a gente acha que a mediunidade, ela é aquela mediunidade ostensiva sempre, da inconsciência, né? Aquela mediunidade, né? Fico ali tomado, que não é o que está acontecendo aqui. É fácil perceber isso, né? Com nossos colegas aqui, que é aquela ideia que nós temos um pouco mitificada. E aí eu quero falar já de arte mediúnica. Vocês já ouviram falar no Gasparetto? Alguém já ouviu falar? Luiz Gasparetto, já ouviram? Enfim, ouvi falar, todo mundo ouviu, né? Agora, quem é o Gasparetto? O Gasparetto já não está mais entre nós, né? Teve uma doença difícil aí, né? Um câncer. E, enfim, o Gasparetto, ele é, para quem não conhece, procura aí Luiz Gasparetto, ele é o exemplo mais, vamos dizer assim, o primeiro exemplo que vem quando você fala de pintura mediúnica, porque ele era um pintor, né, mediúnico, e ele tinha uma apresentação que era muito marcante, não é a maneira como o Gasparetto pintava, porque ele tinha uma incorporação, né, ele dava vazão para aquela forma de pintar, que era uma forma até um pouco violenta, né, se vocês virem, então pegava as tintas, jogava e virava e uma coisa assim, que também criava uma imagem de como é a arte mediúnica, a incorporação, né? Então, se eu for incorporado para pintar, para tocar um instrumento, eu tenho que entregar o meu corpo para o espírito. Não estou dizendo que ele não fazia isso, tá? Não estou criticando a forma dele, mas a maneira como a gente vê a realidade, assim como a psicografia, a psicofonia, que é falar através dos espíritos, os espíritos falarem através do médium. Então, a pintura mediúnica, ela é uma comunicação que tem um fim material, quer dizer, a ponta do processo é um quadro, é um vaso, né? Tem a escultura mediúnica também, então tem várias formas de se manifestar a arte mediúnica, mas no caso da pintura, geralmente são quadros, vai pintar no livro, no caso, numa parede, enfim. Tá. Agora, a grande questão para a gente é assim, qual a finalidade disso? Né, gente? Qual a finalidade, não só da mediunidade, mas mais especificamente da pintura mediúnica, da arte mediúnica? É nós conseguirmos receber, entre outras coisas, né? Vamos falar de algumas coisas aqui, mas receber mensagens espirituais através de uma outra linguagem. Então, a princípio isso. Então, nós temos na pintura mediúnica como receber, como observar uma mensagem numa língua que não é a linguagem falada, é uma linguagem, né? Mas não é a língua, no caso, né? O texto, enfim, não é a fala. Então, é um outro tipo de transmissão. A gente tem esse primeiro objetivo. O outro objetivo, gente, eu não sei se vocês sabem, mas a maior parte, os médiuns podem falar para vocês isso, que a maior, não, todas as pinturas mediúnicas vão vibrar uma energia espiritual, né? Porque você tem o contato do mundo espiritual ali através do médium. Então o médium vai trazer junto com aquilo, né, aquela energia que está vindo do plano espiritual, e os quadros podem ser curativos. Tá? Seria interessante depois, né, até os próprios médiuns vão falar, sabem melhor do que eu isso, falar sobre o poder curativo dos quadros. Né? Muitas pessoas que levam um quadro mediúnico para casa, elas têm assim, a experiência, né, de perceber a mudança do ambiente. Agora, isso vale para um quadro, ok? Um quadro mediúnico, mas nem todo mundo vai ter um quadro mediúnico. Aqui nós estamos em quanto? Sei lá, 30 pessoas, 20, 25, 30. Não temos 30 quadros. Eu vou para casa sem um quadro mediúnico. Mas a gente pode voltar naquele ponto lá. Será que você também não consegue sem um quadro mediúnico? Vamos ver isso daí. Muito bonito. Será que você mesmo, né, todos vocês, não conseguem também mudar o ambiente, o seu ambiente da sua casa, o seu trabalho, o ambiente de onde você está, por onde você anda, né, em volta de você? Será que você também não consegue trazer um pouquinho de uma energia espiritual boa se você é médium? Então a gente pode pensar na mediunidade
de uma forma mais na prática do centro espírita, mas a gente pode pensar também na mediunidade de cada um de vocês aqui. Quantas crianças já não fizeram um desenho, né, desenham coisas ali no papel, expressando as suas ideias, e muitas vezes elas estão influenciadas por questões psicológicas, mas muitas vezes influenciadas por ligações espirituais. As crianças têm muito mais isso, né? Muito mais, elas se ligam muito mais facilmente ao mundo espiritual. Quantos de nós não acabamos aprontando arte, né, vamos dizer assim, quando nós estamos sob uma influência negativa? A gente deixa se conectar com essas energias que estão aí, gente. Estão aí. É importante pensar que assim, a gente sai daqui, eu vim no centro espírita, vi os pintores mediúnicos fazendo as obras, muito bonito, terminou 9h30, vamos embora, saiu da porta para a rua, acabou o espiritismo, né? Tem gente que é assim, agora não existe mais, né, espírito, mediunidade, aí já sai cantando pneu com o carro, né? Tem muita gente que sai do espaço, acha que fica só ali, mas o mundo espiritual ele está o tempo todo, né? Ele está em todo lugar. Ele está quando eu vou dormir, quando eu acordo, quando eu como. Eu não tenho que ser bitolado, mas eu tenho que pensar que a mediunidade, se ela é uma potencialidade, ela não desliga, né? Eu só consigo controlá-la. Então, assim, a cultura mediúnica, ela é uma maneira de nós termos esse contato com o espiritual através da arte, mas nós temos que trabalhar dentro de nós, também saber quando, né, qual o momento do dia, do ano, em que de repente eu estou tendo alguma conexão espiritual. Um trabalho de música mediúnica, inclusive hoje pensei em trazer, né, falei com o Jorge, mas para não poluir muito o espaço também, né, é muita coisa acontecendo, muita informação, a gente deixa para uma outra oportunidade, mas eu também não faço parte mais desse trabalho, mas durante um tempo eu fiz que era o trabalho de música mediúnica, né, em que os espíritos se manifestam através do médium que vai tocar músicas mediúnicas. Agora, para eu que tinha medo, pavor de espírito, né, lá na adolescência, a chegar a trabalhar com um grupo de música mediúnica, eu tive que evoluir a minha percepção do que era mediunidade, de quando os espíritos me influenciavam. Então, quando a gente fala de arte mediúnica, então nós temos aqui os quadros que estão sendo pintados pelos espíritos, né? Os médiuns estão pintando aqui, influenciados por eles. Nós estamos num espaço espírita, um espaço de inspiração, mas esse é um espaço como qualquer outro. Não é? É uma sala. Os pensamentos elevados, mas é uma sala. E o que eu quero dizer para vocês com isso, onde eu estou tentando conduzi-los, é para a gente desmistificar a mediunidade e entender que ela pode ir muito além do pitoresco. Né? O pitoresco é aquilo, eu preciso consultar um médium, né? O médium é um ser que está lá separado, né, de nós, réis mortais, e nós também temos uma distância disso, quer dizer, muita gente tem medo de buscar informação sobre mediunidade, de desenvolver a sua mediunidade. E, gente, eu não estou falando de ir para o centro espírita trabalhar só, né? Desenvolver é controlar a sua mediunidade, porque quando você está no trânsito ali, e você perde o controle, né, numa briga de trânsito, ali também pode ter mediunidade. Não necessariamente, está um espírito ali falando para o cara, briga com o outro, xinga ele disso, não é isso. Mas toda vez que nós conectamos com essas energias negativas ou positivas que transcendem o mundo material, nós estamos ativando a nossa mediunidade. E aí a questão é assim, será que nós temos isso sob controle? Será que nós conseguimos controlar esses canais mediúnicos de forma saudável? Não é? É uma questão. Porque aí a gente está indo até além do espiritismo. Quantas pessoas não são dominadas pelas energias espirituais para fazer maldades? Vamos pensar. Quantas pessoas não vão se conectar com fluxos de energias negativos para produzir uma música, né, que só de você ouvir você já se sente pesado? Né? Quanto que a música não vai influenciar no seu estado espiritual? Olha, isso vai longe. Né? Vai muito longe. Nada contra o estilo musical, gente, mas eu tinha um amigo meu que ele ouvia death metal, né?
Mas tudo bem, né? Eu não estou criticando o gênero, mas estou também. Então, assim, ele andava de preto, todo de preto, né? Ouvia death metal, que é um estilo de rock, e, assim, vivia aquilo, né? Ia no cemitério, era um colega aqui, né? Enfim, ia no cemitério porque gostava de ir lá e tal, ficava naquele clima. Então, o que acontece? Né? A pessoa acabou internada, isso aí eu acompanhei, né? A amizade, internada em clínica psiquiátrica, com depressão, tentou suicídio e tal. Bem, o quanto que a música, né, a atmosfera, pode influenciar psicologicamente ou espiritualmente, e a gente está falando de mediunidade. O quanto que você vai se conectar com coisas ruins se você ouvir coisas que não são construtivas. Eu não estou falando aqui de estilos musicais só, né? Mesmo porque tem death metal gospel, depois eu descobri isso, né? Gospel tem tudo, tem todos os estilos, tem rap gospel, né, tal. Mas aí de repente tem uma mensagem, né, positiva naquele estilo, mas assim, nós temos que pensar exatamente o que nós consumimos se nós somos potencialmente médiums, ok? Gente, eu queria falar então um pouquinho de pintura, falei um pouquinho, né, mas queria falar mais com vocês agora. Primeiro, quem aqui já tinha visto pintores mediúnicos ao vivo? Acho que tem muita gente, vocês veem aqui bastante, porque sempre tem, né, aqui a pintura mediúnica. Muito bem, esperar passar o avião. Trânsito. E comigo acontece muita coisa no carro, né? Eu vejo muita coisa, eventualmente. Mas vamos ao nosso amigo ali, ó, ele vai falar isso, ele pode falar? Não, nada a declarar? Nada a declarar. Ah, tá, é que ela tá te entregando aí, eu falo, olha ele. Ela tá sonhando. Pode ser. Intuindo alguma coisa. Ela que tem a intuição, né? Vai saber, né? Vai saber. Alguém quer falar? Vamos participar, gente? Quem teve alguma experiência com mediunidade? Vamos lá. Eu sou médium. A mediunidade, para mim, ela sempre foi... Você quer levantar, por favor, aí? Foi um pouco difícil porque eu sempre coloquei um crivo muito intenso nas minhas sensibilidades, né? Eu sou filha da Seara Bendita, vim para cá, lá trabalhei em vários trabalhos, inclusive de cura, e aí eu comecei a fazer o estudo lá da psicografia. E a psicografia é maravilhosa, né? Eu comecei a sentir meu braço adormecer e eu estudei lá, e dentro de casa eu dispunha de um horário com música para receber as mensagens. E as mensagens, depois colocando a crivo, eu recebi o avô do Jorge. Então, assim, ao mesmo tempo que ela vem, a gente tem que ter um bom senso, uma análise muito grande para separar o que é nosso e o que vem do plano espiritual. Então, vou dar um exemplo para vocês. Um dia, você falou no carro, e a minha mediunidade às vezes vinha, eu na cozinha. Um dia, eu escutei um senhor falar comigo na cozinha com sotaque português. Olhe, por favor, vá na casa da Deolinda e diga, e falou o nome dele, que eu estou bem. Tá tudo bem, ela chora muito. E aí, essa Deolinda era uma senhora vizinha da minha mãe. Como bater na porta dela e dizer que eu havia recebido um espírito de tal pessoa? E ele disse que era irmão dela. Aí, eu muito cautelosa, eu fui até lá, a filha dela era minha amiga, e eu perguntei a ela, você conhece, falei o nome de tal pessoa? Nossa, é meu tio,
que desencarnou, minha mãe está tão aflita. Bom, e aí eu passei a mensagem. Então, assim, na verdade, é um compromisso que nós temos. E quando ele chegar, nossa conversa foi essa mesmo. Que a mediunidade nos é dada, não a nosso favor, a favor do próximo, né? Que a gente saiba usar. E é aquilo, a mediunidade é uma energia divina que nos é dada e que nós realmente podemos usá-la da melhor forma, dentro dos nossos lares, né? Porque é a captação da energia superior, né? Através de um prato de comida, nós conversamos isso hoje, você desenvolve sua mediunidade, através de bons pensamentos, na ajuda ao próximo, né? Hoje eu trabalhei, desenvolvi minha mediunidade, eu incorporo tudo isso. Hoje eu estou na lanchonete, mas encaro um trabalho maravilhoso, né? Porque eu tenho a sensação que quando eu recebo alguém na lanchonete, eu estou usando minha mediunidade. Eu estou distante, né? Tem um galpãozinho que nos separa, mas assim, no aspecto espiritual, eu estou abraçando o meu irmão que vem aqui receber um olhar, um carinho, né? Nossa amiga aqui chegou aqui meio desesperada e através da lanchonete, né? Nosso contato foi de acolhida, uma acolhida tão fraterna. Então é assim, nós podemos usar a mediunidade de várias formas, né? E essa aqui é uma coisa maravilhosa, sim. Né? Porque as cores, como você falou, as cores, elas traduzem toda a energia do plano espiritual. E elas curam, elas harmonizam, né? E é isso. Muito bem, muito bem. Nós não tínhamos dinheiro, não precisa dizer que nós não nadávamos em Quando é isso, hein, Jorge? Alguém me ajuda? 70, 80, 90? Década de É que faz 70. tanto tempo, faz tempo, hein? Acho que é uns 30 anos. Não, mais, acho que é Mais, década de 70. o Jorge tinha cabelo. Tem umas fotos dele. É, mas assim, na sede nova já? Eu não sei, tem uma foto aqui, né? Em algum lugar aqui, que você é mais jovem. Digamos que uns 30. Uns 30 anos. Bom, qual era a dinâmica? Nós não tínhamos dinheiro, mas a casa precisava ser reformada. Nós tínhamos uma casa muito parecida com qualquer outro bairro aqui. A sede é própria. Nós temos aqui hoje o filho do presidente à época, que é o Mauro Romão. A nossa casa, voltando um pouquinho para vocês entenderem melhor, ela foi fundada em 52, nós somos contemporâneos da Estrada Bendita. Nós nascemos no dia 2 de 12 de 52. A casa funcionou um tempo, depois ela foi fechada. Aqui. Não aqui, nessa época. Era aqui próximo, depois daqui a casa veio para cá. E nós éramos de um outro centro em Diadema. Antônia, eu, Antônia, Ortiz, o nome da casa chama Lar da Bênção Divina, e mais 2 ou 3 pessoas aqui da casa. E houve lá um cristão com esse Lar da Bênção Divina, e os senhores que tomavam conta da casa eram um casal, o seu Cícero e a dona Terezinha, eles gostariam que os médiuns lá tomassem conta também de uma creche. E os médiuns queriam tomar conta do centro. E quando nós chegamos lá, essa era a discussão. Bom, um belo dia, o seu Cícero falou, vocês estão dispensados e tal. E ficamos aí um grupo de 40, 50 médicos sem casa. Eis que a federação, através do seu médico, que era o dirigente da federação, falou, olha, vem para casa, já vai lá, tal. E aí o nosso grupo veio para cá. Nós impostamos a primeira diretoria com o Ortiz, e a partir daí a coisa foi se desenvolvendo, e
Só que a nossa casa, ela já estava num estágio assim que você precisaria reformar, com certeza. Não tinha mais alternativa. E aí, vamos fazer uma reforma. E aí, sem dinheiro, aquela coisa e tal. E um belo dia aparece uma pessoa aqui na casa, que é contemporânea, a mãe dele recebia, a mãe dele, ele foi gerado aqui, e a Maria Benta, a nossa mentora, dava mensagem na época para uma médium, na época dos fatos do relatório. Então, acho que dá para fazer, nós temos um certo dinheiro e tal. E aí aconteceu uma coisa que não dá para esquecer, né? Eu trabalhava nessa época na Telesp e eu estava ali na Bandeirantes com 23 de maio, ali de um farol. E era um sábado, eu lembro até o dia, era um sábado, eu estava parado com o carro e de repente me foi mostrada uma foto da nossa casa, a fachada lateral. Eu tomei um susto, porque você está parado, de repente vem uma foto assim, do centro pronto, né? Então a fachada era muito semelhante a tudo isso que nós temos aqui. Né? Então, como é que eu entendi aqui? Como a gente está muito preocupado, fica tranquilo que vai sair. A coisa está já, né? Toca o projeto e a partir daí as coisas aconteceram e a casa está aqui, né? Inclusive projetado, até nós temos mais um andar projetado para futuras expansões. Isso é uma demonstração, Sim, né? sim, sim. E eu poderia ter relacionado. Sim, perfeito.